amigo é Deus, nosso grande amigo. Pegou a nossa dor e nos manda que levemos cuidados ao Senhor. Falta o coração gloriamos a Deus em oração. É para isso que nós estamos aqui hoje. Tu estás pra mim carregado. Estamos aqui para celebrar o culto fúnebre do querido, amado pastor Enos Pereira Nini. Ele nasceu no dia 18 de setembro de 1956. Ele faleceu aos 65 anos de idade completaria 66 anos este ano, nascido aqui na cidade de Campinas, casado com a sua eterna namorada há 38 anos, Rita de Castro Silva Palheiro Nini, e ele deixa duas filhas, Camila e Caroline, dois netos, Gustavo e Maria Eduarda, genros. Ele foi batizado nas águas em nome do Senhor Jesus, no dia 15 de abril de 1990, na Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Ele também foi batizado com o Espírito Santo no mês de outubro do ano de 1990. Faz parte de nossa igreja, ou fez parte de nossa igreja durante 17 anos, quando ele ingressou no quadro, no hall de membros de nossa entidade no ano de 2004. Ele veio a falecer ontem, no dia 15 de março, às 16 horas e 45 minutos. Ele venceu hoje a última batalha que foi-lhe proposta sobre esta terra. Ele dava o testemunho de como Deus havia já o curado de várias enfermidades, desde câncer do pulmão, câncer do estômago, problema de coração, câncer de pele, vários problemas renais e cardíacos, e agora por último ele foi recolhido pelo Senhor nesta última grandiosa batalha, do qual ele entrou de cabeça erguida no hospital e saiu de cabeça erguida, e aqui está hoje. Eu falei as partes de praxe acerca do pastor Nini, as informações que são importantes, mas hoje nós não queremos falar demais nesta parte, os detalhes de sua vida. Ao contrário, hoje queremos lembrar e fazer lembrança e noção de um dos grandes homens que passaram pelo caminho de nossa igreja. O pastor Nini, na realidade, eu olho para um lado hoje, eu vejo o pastor Edmilson, o pastor Edinaldo, mas foram raros os funerais que eu fiz nestes últimos 20 e tantos anos, que ele não estava em algum lugar perto para me ajudar e me auxiliar. Hoje, cabe a mim falar a respeito dele. Ele que tão bem falou de tantos
E eu quero hoje fazer jus à memória e à lembrança dele e honrar ele pela sua fidelidade diante de Deus, diante da sua família e diante de nossa igreja. Eu fui em alguns velórios. Os irmãos que são acompanhantes de nossa igreja poderão testificar o fato de que foram raros os cultos fúnebres que não tinham uma coroa de flores enviada pelo pastor Enos, Nini e família. Eu, por diversas vezes, escrevi a ele e disse a ele: notei que o Senhor mandou entregar flores. E eu até estranhava alguns fatos, porque não eram pessoas próximas ou ligadas, mas era o tipo de pessoa que o pastor Nini era, um homem preocupado em demonstrar amor até nos mais difíceis momentos da vida dos outros. E quando eu entrei aqui, e vi tantas flores para homenagear ele, meu coração se alegra, porque o ato de amor dele e a bondade dele para com os outros não foi esquecida neste dia de hoje. Na realidade, falamos e podemos e devemos e iremos falar das qualidades ministeriais e espirituais do pastor Nini, conhecido pastor Nini. Mas eu queria hoje, como fiz ontem, falar um pouquinho a respeito do Enos, o meu amigo. O Enos, o Nini, ele era pai, era avô, pastor, pregador, teólogo, construtor, zelador, trabalhador, escritor, um homem de muitas e muitas qualidades, um homem com uma integridade impecável, um homem honesto, amável, bondoso, preocupado e muito opinado. O pastor Nini sempre tinha uma ideia, o pastor Nini sempre tinha alguma coisa para acrescentar na solução dos problemas que a nossa igreja enfrentava. Ele fez parte da diretoria de nossa igreja durante longos anos, ele sempre vinha, estava pronto, preparado, foi meu companheiro de viagem durante várias e várias longas viagens. Ele acompanhou a mim em algumas idas à Bahia, aqui pelo interior do estado de São Paulo e em outras partes do Brasil. Ele era alguém que, mesmo na dor e mesmo na dificuldade, ele nunca mediu esforços para cooperar e colaborar. Ele foi uma pessoa que colocou e sempre colocava a igreja até acima dos seus compromissos familiares. Ele amava a obra de Deus, ele amava o que ele era, ele amava o que ele fazia, ele amava a sua família e ele tinha grande amor pelos membros que ele pastoreava. Eu aproveito aqui hoje, eu faço um enxerto, eu estendo também as minhas condolências, não só à família enlutada, à igreja de um modo geral, mas também, em especial, aos membros da igreja apostólica que congrega no bairro do Satélite Íris. Hoje, a igreja do Satélite Íris é uma igreja sem um pastor, e hoje eu sei que eles choram e lamentam a dor da incerteza de como será o futuro espiritual deles. Eu entendo isso e eu estarei hoje também orando nesse sentido, pedindo para que o Senhor conforte e console o coração deles e que nos dê também a visão e também a direção espiritual para o futuro daquela congregação. Eu fico feliz pelo grande número de ministros que temos aqui presentes, não só de nossa igreja, mas alguns ministros de outras igrejas também. Inclusive, ele tem aqui alguns sobrinhos que vieram
homenagear ele. Um deles é pastor da Igreja Batista e ele tem aqui também alguns dos seus familiares que estão conosco, o Amauri e o Cláudio, primos do pastor Nini. Eu me solidarizo com o ministério da igreja, os amigos, os familiares, os representantes da sociedade civil, política e religiosa de nossa cidade. Que Deus possa confortar e consolar o coração de cada um de todos nós. Não demorou muito tempo, nos últimos dias, horas, para mim receber condolências de outros lugares e de outros países. Obviamente, Bispo John foi um dos que primeiramente demonstrou o seu apoio e condolências à família. Não demorou muito tempo, o pastor David Smith escreveu, ligou chorando, dizendo que não podia entender, não compreendia. Ele queria falar mais e acabou desligando o telefone. Pastor Moody, pastor Kerr, Bispo Kevnes, Bispo Howard, pastor Lee Wilson, que lembra bem da janta que ele preparou na casa dele para o irmão Wilson, Bispo Fraser, pastor Dudley, o missionário Chris Weber, o pastor Daniel Maquila e também a família Gonzalez. Alguns exemplos de quem o pastor Nini era. Ele era o tipo de pessoa que se preocupava não só com aqueles mais próximos dele, família, amigos mais íntimos, mas ele era uma pessoa que se preocupava sempre com a dor alheia. Eu recebi algumas informações das quais eu não estava ciente até o presente momento, como por exemplo, o fato de que o pastor Edevaldo escreveu para mim uma reforma que fizemos na Bahia alguns anos atrás. O pastor Nini acompanhou a nossa caravana e o pastor Edevaldo dizendo para ele, enquanto que trabalhavam no calor, no sol rajante da Bahia, o pastor Edevaldo falando para ele: pastor Nini, eu não estou me sentindo bem. O pastor Nini parou o que estava fazendo, ajudou o pastor Edevaldo a descer o andaime, arrumou um lugar para ele repousar e foi até a farmácia comprar remédio e medicamento e massageou os pés por causa da dor extrema do pastor Edevaldo. O pastor Edevaldo escreveu dizendo: foi um gesto tão simples e tão pequeno, mas que demonstrava um grande caráter e o tipo de pessoa que o pastor Nini era. Fiquei sabendo ontem de que o pastor Nini passou na empresa, na escola onde o irmão Tiago está lecionando, para fazer uma oração de bênção, não que alguém havia pedido, mas porque ele era preocupado e porque ele queria abençoar. O pastor Nini, ele era um abençoador de vidas. Era difícil, era raro o dia em que eu não recebia um torpedo, um recado dele: meu filho, Deus te guarde, Deus te guie, Deus te abençoe. Muitas foram as vezes em que ele ouvia de um zum zum daqui ou dali, talvez não estava me sentindo tão bem, ele não queria perturbar, mas ele escrevia e em suas palavras ele dizia: eu não sei o que é, não sei qual é a fonte da sua dor, mas eu estou orando por você e por toda a sua família. Ele ligava e incentivava a mim, a minha família, minha filha, durante o tempo que ela estudou, e ela está aqui hoje para atestar ao fato de que o pastor Nini, durante todo esse período, ele incentivou ela: não desiste, não para, você vai conseguir, você vai vencer. Quando ela fez a prova para a ordem dos advogados e ela não conseguiu passar na primeira rodada, o pastor Nini disse: eu farei uma campanha de oração e eu vou orar.
coisa, não são coisas que nós vemos no púlpito, na plataforma, não são coisas que a gente ouve, mas é o comportamento de alguém nos bastidores da vida que se preocupa e que tinha um verdadeiro amor pelo próximo. Ele incentivava nós, incentivava a igreja, incentivava o ministério. Inclusive uma pessoa que viu nos status que alguém publicou, era um detetizador que o pastor Nini indicou para fazer detetização em nossa igreja. Ele escreveu para alguém dizendo: eu nunca conheci alguém como o senhor Enos Nini. E hoje estamos aqui para celebrar a memória desse grande homem. Eu digo para a família, eu digo para a irmã Rita, digo para a Camila, a Carol, a Duda, o Gustavo, digo para os demais parentes e irmãos, fomos honrados e privilegiados em ter ao nosso lado um homem de tamanha grandeza. Nós não sabíamos quão grande ele era. Até ontem, quando ele foi recolhido. E quando olhamos e vemos o tamanho do buraco que ele deixou para trás, e o tamanho do vão que ficou no coração de cada um, nós hoje podemos atestar: perdemos um grande homem, um grande amigo, um grande pastor, um grande pai, um grande marido. O tempo está me fugindo e eu tenho que me controlar. Nós vamos cantar um louvor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto o amor de Deus aqui. Eu sinto que se pastor Nini pudesse estar aqui e falar, ele diria como ele disse. Eu já falei, eu tenho que me controlar, porque há tanto que eu quero dizer. Pastor Nini, poucas horas antes de ir ao hospital pela primeira vez, sentou com a esposa, abriu a pasta dos documentos, explicou tudinho para ela, disse: minha esposa, está aqui, ó, as contas pagas e as contas que hão de vencer, está aqui o que tem que ser resolvido, está aqui a senha do banco, está aqui o cartão, está aqui o dinheiro, eu quero deixar tudo organizado. Alguém que levou ele ao hospital, e se não me falha a memória, irmã Carol, e ele preocupado porque o irmão César estava esperando ela ir buscar, o pastor Nini disse: deixa eu aqui, vai lá, busca o César, preocupa-se com a Duda, preocupa-se com a família. Ele disse: eu me viro aqui, eu resolvo aqui o que tem que ser resolvido. Era como que se ele, naquele dia em que ele sentou no sofá, ele sabia: o meu fim está próximo, eu quero deixar tudo pronto e preparado. Quando ele viu a irmã Rita pela última vez no elevador, ela disse que os olhos dele brilhavam. E ele falou para ela, dizendo: minha esposa, eu estava com tanta saudade de ti. E ele deixará para nós hoje grandes saudades. Ele deixará para nós grandes saudades. A sua perna um pouco manca, a sua pastinha preta, o seu lugar na plataforma, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. Eu atesto ao fato de que pastor Nini, nos últimos meses e anos, recebeu do Senhor uma unção como que de uma que ele nunca tinha recebido até então. Eu atesto aqui hoje, muitos foram os cultos em que Deus usou a boca dele para profetizar e declarar as verdades que a igreja precisava ouvir. Pastor Nini estava pregando melhor nos últimos meses do que nos 20 anos de carreira ministerial dele. Alguma coisa veio sobre ele.
uma unção extraordinária. Um manto dos céus caiu sobre ele. E ele começou a ler e a escrever. Ele deve ter guardado diplomas e mais diplomas e certificados, em cima de certificados, ano após ano. Eu li a Bíblia toda esse ano. Aliás, foi um ano passado que, ainda no mês de outubro, ele me entregou o papel e disse: consegui ler toda a Bíblia 3 meses em adiantado. Ele era um homem de oração, ele era um homem de leitura. Inclusive temos pronto para publicar um dos livros que ele escreveu, e o pastor John me informou que já levou para a gráfica para ser impresso ainda essa semana. Ele deixará um vazio muito grande, deixará uma saudade muito grande. Nós vamos cantar. Quero que o pastor Edmilson represente com palavras o sentimento do ministério de nossa igreja. O tempo está correndo. Eu ainda tenho uma última palavra que eu quero compartilhar com todos. Eu podia falar aqui por horas, podia aqui hoje expressar várias coisas ligadas com ele. A preocupação dele: pastor Nini, nunca deu certo. De luto, vice-supervisor de nossa igreja aqui, na região central, representando todos os pastores, amigo do pastor Nini, e que fazia aniversário no mesmo dia que o pastor Nini fazia. Pastor Edmilson Nunes, representando toda a nossa igreja em ministério. Meu sentimento na família, aos amigos, e eu quero ter o direito também de dizer, pastor Nini, meu amigo, ele, mesmo quando eu nem estava precisando de ajuda, no 7 de setembro, na igreja, ele se colocava à disposição e dizia: eu vou lá quinta-feira que vem. E eu tinha vontade de dizer para ele: não precisa, pastor, por causa do joelho, as dores dele, ele estava curado. E ele ia. E eu recebia ele de todo o coração. Difícil despedir de um amigo. Eu na posição de vice-supervisor, tinha vezes que eu tinha vontade: faz o senhor. E ele dizia: não, é o senhor. Ele é mais velho do que eu, mas ele dizia: é o senhor. E ele me empurrava. Conheci muitas pessoas que conhecem de submissão, mas igual ele, não conheço. Aleluia. Ele, no cargo dele, na posição dele, era um homem que sabia ser submisso. Ele dava aula de submissão. Por sinal, eu tenho um estudo que ele me passou para mim sobre hierarquia e submissão. Não tinha, por sinal, a última vez que eu dei uma saudação na igreja, eu acabei de dar uma saudação e ele logo em seguida veio com a oportunidade dele. E ele virou para mim e disse: eu estou contigo, faço minhas suas palavras e tal. E ele sabia ser amigo. Isso o Robert já falou tanto. Eu fiquei chorando do lado enquanto ouvia tudo isso, porque tudo isso é pura verdade. Nós não estamos aqui inventando a história de um homem. Essa história já está escrita faz muitos anos. Se algum dia você achou que ele era chato, que ele pegava no pé e tal, é porque ele era zeloso pelas coisas de Deus. Quando a gente não está enxergando algo e tem alguém que consegue enxergar, ele quer te abrir os olhos. Ele não quer que você pereça. Permita-me, bispo, contar um sonho que eu tive na madrugada de segunda-feira. Fui dormir segunda à noite, ou domingo à noite, amanhecer para segunda. Eu tive um sonho que estava eu e mais 2 amigos tomando banho no rio. Tinha chovido, o rio estava muito cheio, água muito forte, águas muito
pesada as águas. Nós nadamos, e quando eu saí do lado de fora do lago, do rio, eu comecei a chorar, porque os meus amigos estavam vindo, eles não estavam conseguindo. Aí um deles conseguiu sair. Ele disse: eu já não te falei que Deus está no controle de tudo está nas mãos de Deus. E aí, lá no mato, lá no rio onde nós estávamos, tinha uma Bíblia, e eu abri a Bíblia, e aí eu comecei a ler as Escrituras, e eu disse: como é que Deus estava falando comigo? Isso no sonho. E esse amigo que estava próximo de mim disse: eu já tinha te falado, eu te falei isso aí. E se tinha um conselheiro, pastor Nini era um deles, sabia dar um conselho. E aí passou o decorrer do dia, quando chegou a boca da noite, eu recebi a triste notícia do falecimento do pastor Nini. Meu coração disparou, parece que deu umas travadas no meu coração. Quando eu olhei a cadeira dele, era vazia. Eu não estou chorando de piedade, de dó. Estou chorando porque esse tipo de gente, esse tipo de valentes, eles estão indo embora. Mas para você que conhece a nossa igreja, saiba que Deus tem um propósito na sua vida. Estes lugares não vão ficar vazios. A Bíblia diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira casa. Então eu quero, nas minhas simples palavras, hoje eu já estou finalizando, convocar você que está aqui hoje. Porque não até os pastores que estão aqui, os jovens dessa igreja, te prepara, consagra a tua vida, leia a Bíblia Sagrada, busque a Deus. E se Ele estivesse aqui dando um conselho, seria esse. Vem jovens. Para mim finalizar, Senhor, ele dizia, num desses aniversários nossos, ele deu um lencinho para mim, com a letra N e a letra E. Ele disse: eu chamo Enos, ele dizendo, e você, Edmilson, eu sou pastor no Satélite Íris, você no 7 de setembro. Você nasceu em setembro e eu também, dia 18. Ele sempre fazia questão de lembrar e de falar isso. Então está aqui hoje, acabando aqui na terra a história desse grande homem de Deus, ministerial eu estou falando, mas o legado dele vai ficar por muitos anos. Pastor Raimundo, lá do Maranhão, ele manda suas condolências à família, mandou um áudio, uma Rita, atestando de que o que ele aprendeu do pastor Nini servirá de guia para ele, a vida dele, o ministério dele. Ele prometeu ser fiel ao legado e aos ensinamentos que o pastor Nini deixou para ele. Eu quero finalizar hoje. Eu quero pedir para que Deus me ajude. Essa palavra, até aqui, eu tenho falado, eu tenho direcionado as minhas palavras acerca do pastor Nini, o exemplo, o legado que ele deixou a nós e queremos sempre lembrar. Mas eu queria hoje trocar um pouquinho a direção das minhas palavras. Este final de cerimônia, eu queria ler uma escritura, talvez até um pouco estranha e diferente, mas foi o que amanheceu no meu coração hoje, quando eu acordei logo cedo, esperando as informações do funeral. Livro de Lucas, capítulo 23, obviamente não precisa ficar em pé, não precisa abrir a Bíblia, mas eu queria fazer referência a estas escrituras, e aqui a palavra de Deus, ela está expondo para nós os momentos finais que precedem a crucificação. Jesus aqui, ele já está subindo ao Calvário, ele não suporta o peso da cruz, ele cai, alguém é escolhido para carregar a cruz por ele, e no percurso, neste último percurso final, esta última jornada de Jesus, a Bíblia fala, capítulo 23, versículo 27, de que seguia uma grande multidão e também as mulheres choravam e se lamentavam.
Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis mais por mim, chorei agora antes por vós mesmas, por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: bem-aventurada as estéreis e os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: cai sobre nós, e às colinas cobri-nos, pois se ao madeiro verde fizeram isto, o que não se fará a um madeiro seco? Eu quero, talvez, para finalizar as minhas palavras hoje, eu quero direcionar alguns pequenos pensamentos a todos nós. E obviamente que eu já descrevi aos irmãos o cenário das escrituras que eu acabei de ler. Em volta da cruz, muito pranto, muito choro, muita dor, muitas lágrimas. Jesus já havia passado por tudo que ele havia sido designado a passar. A missão de Jesus aqui estava se concluindo com o ato sublime e supremo que seria a sua crucificação dali a poucos minutos ou horas. E neste percurso final, nestes últimos minutos, Jesus, ele olha em sua volta e ele vê esta multidão de pessoas como nós hoje, olhando para o cenário, olhando para a realidade do momento, e é difícil, é impossível não chorar, é difícil não ter sentimentos em um momento como esse, é difícil fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, é difícil falar de alguém de quem nós muito amávamos, é difícil ter tido que acompanhar o sofrimento e a incerteza dele durante os 10, 12, 13 dias que ele esteve internado. E não só esta última etapa, mas os últimos meses. Parece que ele já vinha sofrendo de várias situações: o acidente de carro que ele teve em janeiro, o problema do câncer de pele que havia voltado, o problema com o joelho dele e outros fatores que não vem a questão de mencionar. E aqui hoje, neste finalzinho de cerimônia, eu sei que logo alguém virá com um carrinho e esse caixão será colocado sobre ele, e nós, com grande pesar, iremos caminhar até um buraco cavado no chão, e ali deixaremos os restos mortais de uma grande pessoa. Mas eu sinto hoje o dever de nos alertar, e o dever de talvez estimular nós que ficamos. Eu sinto como que, se alguém pudesse falar hoje, diria para nós: tem muito choro e muita lágrima ainda a ser derramada. Choramos por ele, choramos pela memória e a lembrança dele, mas eu desafio a irmã Rita, a Camila, a Carol, os genros, os netos, os familiares, os amigos, os membros da igreja do satélite. Nós ficamos para trás, nós continuaremos a jornada, e agora, hoje, inicia um período de nós não mais chorar por ele, porque ele não precisa mais de consolo e nem de lágrimas. Ele está num lugar melhor do que qualquer um de nós. Mas quando nós começamos a olhar a realidade dos dias e dos momentos e do mundo em que nós estamos vivendo, começa a sobrebater a mim, e eu acredito sobre o coração de cada um de nós, uma preocupação. Amém? Pastor Enos, ele correu a carreira, ele guardou a fé, ele foi fiel até o fim, a coroa dele já está preparada, mas o Calvário é o fim dele, mas não é o nosso fim. A nossa jornada, ela continua. O nosso
o nosso trabalho ele continua, a nossa missão continua. A igreja do satélite não pode parar, a família Nini não pode parar, a igreja apostólica não pode parar. Nós choramos até aqui por ele, pela memória dele, choramos pelo legado dele, mas se tem uma palavra de Deus, está na hora de nós começar, a partir de hoje, começar a chorar também por nós, pelos desafios que virão ao nosso encontro. Tem muita coisa ainda que nós teremos que resolver e teremos que lidar. Temos uma igreja para cuidar, temos uma família, temos netos para criar, temos filhos a ensinar, temos um legado a preservar, e nós não podemos deixar só a lembrança de um homem ele ocupar todas as nossas forças e energias. Se o pastor Nini pudesse hoje falar, ele diria: obrigado por ter chorado por mim, mas agora talvez o conselho que ele daria, talvez a ideia que ele teria seria: chore por ti, chore por tua família, chore pelo teu futuro. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu lutei, eu batalhei, eu guardei a fé, eu venci, eu fui fiel, e agora, a partir de agora, era o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo: se fizeram isso comigo, oh Deus, o que é que será que ainda não aguarda o povo de Deus? Os desafios que nós teremos que enfrentar. Feliz hoje é ele que recebe do Senhor o seu galardão. Me lembro uma certa vez, alguém em um culto fúnebre olhou, tentando consolar e confortar a família. Ele disse: quando alguém cumpre a sua missão, e quando alguém cumpre o seu tempo, e quando alguém faz tudo o que era lhe designado a fazer, então é o fim. E quando chega o fim, o Senhor o recolhe, e o Senhor o leva ao lugar de descanso. E o homem que falava estas palavras virou-se para nós, a igreja, e perguntou a nós: o que será, ou por que será que nós ainda estamos aqui? Por que será que nós ainda não fomos recolhidos? Em outras palavras, se o tempo designado por Deus é determinado por nossa fidelidade em cumprir tudo aquilo que Ele designou para que nós cumprisse, e quando aquilo for cumprido, nós receberemos do Senhor o nosso galardão. Isto quer dizer que para todos nós aqui hoje, que estamos vivos, a nossa missão não se terminou ainda. O nosso trabalho não se encerrou ainda. Por que é, irmã Rita, que o Enos foi levado e a senhora foi deixada para trás? Por que Camila? Por que Carol? E as duas tiveram, inclusive, se não me falha a memória, o irmão do pastor Nini está também com esta enfermidade, carece das orações da igreja. Por que será, pastor Edmilson, que ele foi e nós ficamos? Porque será a igreja que ele foi recolhido e nós ficamos? Existe um pranto que brota no íntimo da minha alma hoje. Eu quero hoje tirar um tempo para chorar e lamentar, e eu quero, talvez através de lágrimas, pedir a misericórdia do Senhor para nós que ficamos. E era basicamente, acredito eu, o sentido das palavras de Jesus. Eles: não adianta chorar mais por mim, porque o que tinham que fazer para mim já fizeram. O meu fim já chegou, eu cumpri a minha carreira. Chora por você, chora por tua família, chora pelo teu futuro, chora pelos teus netos, chora para que a missão e a vontade do Senhor se cumpra, como ela se cumpriu na vida do pastor Nini. Quero convidar nós, nesse final de cerimônia,
eu não sei, eu me quebranto por dentro, tento me conter em lágrimas. Não sei se talvez estamos meio que amortecidos diante de tantos fatos ruins, mas num momento como este, eu choro pelo amanhã, eu choro pelo futuro. Eu queria convidar a igreja agora, nós fazermos uma oração final, e nesta oração final eu queria convidar a irmã Rita, a irmã Camila, a irmã Carol, Gustavo e a Duda a chegar aqui em torno do caixão. Agora repousa sobre os ombros dos outros familiares. O ministério que fica para trás terá a responsabilidade de dar continuidade àquilo que o pastor Nini vinha fazendo. E nós queremos orar nesse final de cerimônia. E agora eu não tenho mais nada a falar. Acabou-se as minhas palavras. E só me sobra lágrimas e lamento. Não mais pelo pastor Nini. Eu chorei até ontem pela perda dele. Mas agora eu choro por nós que ficamos. Eu choro pela igreja que ainda terá que enfrentar os horríveis e melindrosos dias que precederão o arrebatamento da igreja. Pastor Nini escapou a tempo. Muita coisa ele não verá, muita coisa ele não terá que experimentar. E caberá a nós a responsabilidade de viver o que ele não teve que viver. Meu Pai querido, em teu nome, Jesus, eu só choro com a morte. É a única coisa. A milícia dos remidos marcha impoluta, certo que a vitória te alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória.
era o xodó. Teve um acidente, ficou mais contigo. A Rita, igual ele chamava a minha querida esposa, a Camila. Quantas foram as vezes que ele gastou o que não tinha para poder dar a ela a saúde que ela precisava. A Carol intermediou todo esse período de tempo, correu para lá e para cá, foi uma filha prestativa e amorosa, e a Duda, que era a princesinha da família. Minhas condolências. Essas duas bandeiras, elas já acompanharam os caixões de grandes homens de Deus. Desde o bispo J.D. até outros. Essas mesmas bandeiras foram usadas para cobrir os caixões. E hoje nós nos despedimos dele com a certeza de que a nossa responsabilidade diante de Deus continua. Pior coisa que poderia acontecer para ele é saber que depois da partida dele, vocês não deram continuidade ao legado que ele deixou. Não deixa os caminhos do Senhor. Ele não teve filho homem, Gustavo, então terás que ser o filho homem, o pregador, o obreiro. Deus possa confortar e consolar. Estamos encerrando. Eu queria que todos inclinassem a cabeça. Vamos agradecer a Deus nesta oração final. Obrigado, Pai, por esses 55 minutos que nós usamos